Com TV. Passa no seu smartphone. Muito bacana, olá você, bom dia, estamos chegando para mais uma de nossas edições do Sabe Caxias by Bitcom, manhã de quinta-feira, dia 11 de junho, feriado, dia da fé, dia de religiosidade, e nós estamos aqui dando início às nossas atividades, felizes da vida, muito contente de estar junto com vocês, também nos aproximando do final de semana, amanhã sexta-feira, muitas pessoas estão de feriadão, a gente quer já cumprimentar a muitas pessoas que aproveitaram esse feriadão, acredito que uma ampla maioria, até porque as empresas estão com diversas restrições e tem muitos protocolos e toda a oportunidade que se dá a um feriadão com certeza será aproveitada nesse período. Outra informação muito importante também que o comércio está bastante criativo nesse período para poder tentar ampliar as suas vendas e tentar buscar também recuperar prejuízos e tudo mais. Amanhã, sexta-feira, dia 12, dia dos namorados, uma data bastante especial também, uma data que traz aí um romantismo, né? E depois vem o sábado aí, vamos rumo para o final de semana. Segundo a previsão do tempo, frio vem por aí também, o que chama alerta, tudo isso para os cuidados preventivos. Vamos fazer o seguinte, hoje nós estamos com uma edição especial do nosso Sabe Caxias by Bitcom na manhã desta quinta-feira, uma edição que marca a edição número 100, ou seja, estamos aí há 100 horas junto com vocês nesse período com esta programação e claro também que cabe o período de uma grande reflexão, oportunizar uma grande reflexão sobre tudo isso, pontualizar situações, fazer verificações e, claro, também extravasar e comemorar. Afinal de contas, são 100 horas dedicadas integralmente a esta programação, 100 horas junto contigo, com você também acompanhando toda esta programação. É uma oportunidade de nós estarmos refletindo um pouco mais sobre tudo isso. Mas antes de nós mergulharmos na profundidade deste programa, nós vamos, nessa situação, desse ponto, né, do 100, da edição número 100, nós vamos agora conversar com ele, primeiramente para a saudação, seu introdutório, Miguel Brambila, na cápsula de sobrevivência, né, ele está aí no seu home studio, está muito feliz e alegre também. Miguel Brambila, um bom dia para você, meu irmão. Bom dia, Dinho Soares, bom dia a todos, e aprendi com o esforço da mentalização positiva, da esperança, em acreditar que nós devemos comemorar sempre que atingimos aí algum número importante, né, bonito, e chegar à 100ª edição desta parceria com a Bitcom é uma honra, e também na tua parceria desde o começo do programa, Edinho. Então estamos muito felizes, né, sim, neste momento, apesar dos pesares que estão acontecendo no mundo, estamos chegando à edição 100. Esperemos aí que outras tantas, né, deste momento importante para Sabe Caxias aconteçam, meu caro irmão. Bacana. Miguel, vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar um pouquinho mais nessa discussão sobre o programa Sabe Caxias, acho que até mesmo para a nossa audiência, para o telespectador entender o porquê que existe o Sabe Caxias by Bitcom, até mesmo entender, né, este nome, Sabe Caxias e tudo mais. Traga uma explicação para o pessoal como é que surgiu esse programa, o Sabe Caxias. Claro, com certeza, Edinho. Tu sabe que eu e o Cleberson trabalhamos juntos, né, na Rádio São Francisco há um tempo atrás e eu tinha um jornal chamado O Campeão da Notícia. E o Cleberson fazia cinema né, nesse jornal, fez algumas ideias e ele também, como observador, empreendedor, depois ele foi para outra emissora e seguiu o seu caminho e eu continuei com a minha vida, né, de empreendedor e transformei, saí da Rádio São Francisco por necessidade de continuar tocando a empresa e transformei o Campeão da Notícia em Sabe Caxias. E criei o site Sabe Caxias e assim por diante. E aí, que ano isso, Miguel? Que ano mais ou menos isso? Olha, uma boa pergunta. Não Sabe Caxias? Isso. A hora que tu mudou do Campeão para o Sabe Caxias, mais ou menos. Eu acho... Olha, Dinho, deixa eu me lembrar, porque eu fundei a empresa em 2010. Mais ou menos isso. Então, eu fiquei como Campeão da Notícia, eu acho que 2 anos. Por aí. Em 2013 eu fundei o site Sabe Caxias. Olha só, sim. Então são 7 anos, né? 7 anos.
7 anos. E o meu pai desencarnou em 2013, mas ele uma vez me disse, né, por que tu fica só no esporte? Porque eu comecei, aí eu fiz um jornal Drible também, como autônomo, trabalhava na Gazeta de Caxias, e com um outro colega fizemos aí algumas edições e tal, mas era só esporte, eu fiz esporte e tal. E o meu pai disse, por que você fica só no esporte, né? Não se prenda a isso. E aí eu acabei seguindo a direção, a boa dica dele, que sempre foi um consumidor de jornais, né? Ele tinha a Folha da Manhã, Folha da Tarde, 0 Hora, na época que eu era criança. E aí nos encontrávamos sempre, eu e o Cleberson. Fui aí numa entrevista contigo, foi quando eu te conheci pessoalmente, no Dia Mundial do Rock, ano passado, lembra? É verdade. O Cleberson disse, passa lá para nós fazermos alguma parceria e tal. Eu sempre tive preocupação com isso, né? Porque agora as parcerias que me foram sugeridas sempre eram com o objetivo de captação de clientes e não era uma parceria real. As parcerias que eu tentei fazer para a empresa crescer, sempre havia alguém querendo mais a tua expertise, né, o teu prestígio, a tua carteira de clientes. Então sempre foi com uma preocupação, com o pé atrás. E no caso da Bitcom também, aí com o Fabiano Vergani, foi diferente, né? Sim. Tivemos uma liberdade de trabalho, uma liberdade de expressão desde o começo, né? E aí acabou que chegamos a essa edição, mudou um pouco o formato, né? Depois da pandemia, é verdade, mas o Sabe Caxias é para ser uma revista, né, Jim, como tu tem acompanhado. Eu gostaria, primeiramente eu gostaria eu sempre quando eu mergulhei para entender a plataforma Sabe Caxias, eu achei um golaço desde do seu momento, seu nascimento. Né, as produções, os vídeos, as entrevistas, né? Você se torna hoje para a cidade de Caxias do Sul nesse nicho, nesse sentido da gravação das entrevistas, falar com os proprietários dos estabelecimentos, apresentar, né, os seus trabalhos por vídeo. É um protagonista, né? O pioneiro aqui na nossa cidade de Caxias do Sul, não é? Inclusive, esse trabalho, ele não se perde, ele volta agora, né? Só passar esse período de pandemia, eu tenho certeza que você vai voltar com tudo, renovado. E o comércio entendeu agora com um comércio diferenciado, um comércio voltado e observando para esse nicho de mercado. Então, a potencialidade, o Sabe Caxias vai crescer muito, não tenho dúvida disso. E o Sabe Caxias viria para esse sentido, né? Para que se fomentasse esse nicho que você tem de conhecer muitas pessoas voltadas a diversos segmentos de comércio, para trazê-los para o ambiente da TV, para que eles pudessem contar um pouco também as suas histórias. Eu lembro que por aqui nós tivemos diversas entrevistas, né? Diversas pessoas falando dos diversos e mais variados temas, né, dentro aqui. E depois da pandemia nós tivemos que fazer essa reinvenção, né, Miguel? Eu gostaria que tu pautasse um pouco sobre esse sentido do programa em si e depois, né, sobre esta mudança repentina de uma hora para outra, não porque nós quisemos, mas porque a pandemia nos trouxe um desafio. Claro, com certeza, Edinho. Você sabe que no começo das redes sociais eu não tive Orkut, né? Não tive Orkut. A minha esposa já tinha o Orkut. E eu não queria. Eu tive Orkut, Miguel. Eu tive. Eu usava o YouTube como plataforma de vídeos e tive uma rádio web junto em Sabe Caxias, mas havia uma dificuldade de gerar conteúdo, nós precisamos nos associar. Não adianta você querer ser isolado. Então, esta forma de negócios que o Cleberson me propôs, de uma parceria, né, de uma economia compartilhada, surgiu em 2020. Antes disso, né, cada um utilizava como podia. Então, eu comecei a criar, usando a experiência de rádio, a experiência de jornal, a experiência de músico, unificando isso e transformando isso num produto impresso, que agora está suspenso, não só por causa da pandemia e da crise econômica, porque já é um produto que vai saindo de mercado, não é? E aí depois, em 2013, por aí, comecei sim, depois que ganhei um celular usado da minha mãe, a minha esposa e a minha mãe me convenceram, porque eu não gostava do WhatsApp, não queria me isolar, achava que não tinha tempo para isso, né? Então você veja como a mente muda de repente. E passei a me concentrar aí nas redes sociais todas, e comecei a utilizar os vídeos do YouTube nas redes sociais. E fiquei muito feliz com a chegada da Bitcom TV, né? Como um aliado positivo, sem reinventar a roda, mas podemos utilizarmos isso de uma maneira bastante democrática. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso já se fazia há muito tempo, há muito tempo não, nesse mesmo período, né, que eu faço, mas aqui ainda o consumo das plataformas de streaming, do conteúdo gerado,
estava demorando um pouco. E ainda acho que isso vai avançar no sentido do consumo. Muitas pessoas, eu cito sempre, né, minha mãe, porque ela é um exemplo, ela tem 76 anos de idade e nos acompanha todos os dias, né, pelo seu smartphone, né, ou pelo tablet, ou pelo próprio computador, ou pela Smart TV, como se quiser. E você faz o seu horário, nós temos a programação ao vivo, mas os programas gravados ficam recompartilhados. O diferencial que nós estamos buscando aqui na seriedade editorial da Bitcom e da liberdade editorial que o Fabiano Vergani permite ao Cleberson Portela, que é o nosso executivo aí, e o Cleberson Portela também nos passa isso, né? Esta liberdade editorial de ponto de vista político, ponto de vista cultural, nos qualifica na geração de conteúdo, né? Nos qualifica e nos traz aí muitos horizontes em avanço. Né, inclusive com muitas ideias que serão executadas aí, algumas que eu sei e outras que ainda vão surgir, Edinho. Sim. Um detalhe também que chama a atenção, Miguel, que este formato da programação, que houve uma alteração abrupta, né? Eu lembro-me do dia que você recebeu o anúncio, porque foi de um período para o outro, uma semana, um final de semana era uma coisa, no final de semana tivemos que reinventar a roda. Mas a partir daí começa também a mostrar um outro talento de Miguel Brambila, né? Começa a despertar um Miguel Brambila, o Miguel Brambila politizado, o Miguel Brambila intelectual e também usando a sua religiosidade para vir conversar com o nosso internauta. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Claro que é difícil, né? Ninguém gosta de se autoanalisar. É muito complicado isso, mas eu gostaria que você desse uma observada sobre tudo isso, até porque é muito difícil nós, mesmo por mais profissionais que somos, expor muitas vezes as coisas pessoais. Mas eu quero que você fale já, mas antes eu quero trazer aqui na programação uma pessoa que quer trazer uma dica, quer trazer uma mensagem para você muito especial. Segura aí. Bom dia, Miguel Brambila. Bom dia, audiência do Sabe Caxias. Uma honra estar aqui comemorando esse programa de número 100 na Bitcom TV, uma grande parceria, um grande parceiro, Miguel. Muito feliz a família Bitcom de ter um grande parceiro como você. Alguém que veio numa provocação aqui trazer o classificado para a televisão e com certeza aí tem tido bons frutos, né? No começo do ano nós desejávamos aí fazer essa grande parceria que se iniciou e agora então completa o programa de número 100. Para mim é um orgulho também estar participando desse projeto. Teve um impacto, assim como todos os outros projetos, com a questão da pandemia, mas soube se reinventar, fez uma versão home office que realmente é muito bacana do programa, mantendo a qualidade diária das participações. Então, só temos que agradecer a essa oportunidade, essa parceria de estarmos juntos e que muita luz aí tenha e nos ilumine o caminho desse programa chamado Sabe Caxias, dessa parceria com Bitcom TV e Miguel Brambila, né? Tem outro projeto também, o Cafeína Talk Show, que é um sucesso, as pessoas gostam muito, mas o Sabe Caxias está de aniversário, edição de 100 anos é bom, né? 100 edições que são muito, muito prósperas, né? Quem sabe a gente chega a 100 anos. Mas brincadeiras à parte, até porque o Miguel é muito brincalhão, né? Quero deixar aqui de coração, em nome do Grupo Bitcom, os parabéns por essa 100ª edição do programa e que venha outras mais 100, né? Edições e 100, e 100, e 100 e muita prosperidade e que nós possamos ser também uma plataforma para impulsionar a prosperidade de outros negócios, de outros parceiros comerciais. Essa também faz parte a nossa missão, também faz parte a missão do Sabe Caxias by Bitcom. Um abraço, Miguel, um bom programa e parabéns aí a toda a audiência.
Tá aí então, Miguel Brambila, a mensagem dele, né? Você estava contando essa história, essa provocação no início da programação, para você contar um pouco da história, era para aproveitar para você ouvir uma mensagem do próprio Cleberson Portela. E o Cleberson Portela faz um trocadilho desafiador. Ele fala que esses 100 programas, né, essas 100 edições, ele diz 100 dias, que eles se transformem em 100 anos. Olha só o desafio que vem pela frente aí, Miguel. Eu quero ver minha família me aguentar com 150 anos, né? Tu sabe que eu peguei um resultado de exames ontem, de rotina, e estão melhores do que o ano retrasado, há 5 anos atrás. O ano passado passei o ano inteiro na academia, etc. Então, você veja como é importante o exercício. Disse para minha filha hoje, olha, vou viver uns 100 anos, então preparem-se, né? O histórico é saudável. E que bom que o Cleberson tem essa parceria. Aí ele, quando me convidou e aceitei a proposta com prazer, estamos avançando, direcionando, executando juntos, né? Eu conheci por alto o pai dele, não cheguei a trabalhar com o Nicanor Portela, mas também foi um radialista renomado na cidade, e deixou aí o Cleberson como um empreendedor, não somente um jornalista, mas um empreendedor que tem feito aí uma figura muito boa para o jornalismo regional de Caxias do Sul, não é, Edinho? E você também. Você que está no programa junto com a gente aí, desde o começo, cuidando desta parte, assim, vou te dizer, Edinho, assim, que como empresário, eu fiz uma carteira de clientes aqui no Sabe Caxias grande, mas é claro que os clientes, eles são estáveis, e devido a esta crise da pandemia, também você tem sempre uma variação de clientes. Trabalhei com familiares aqui, etc., né? Depois, neste momento, nós estamos isolados, e eu sempre me senti necessitado de ter colegas. O cliente é teu chefe, né? E você é o chefe de si mesmo. E depois de um certo tempo, assim, é por isso que o home office é bom, mas é importante a relação colega. Você precisar do colega, você lidar com os acertos e os erros dos colegas, ter humildade para saber. Isso é muito importante na relação econômica. E as pessoas precisam saber disso, os jovens que estão no mercado de trabalho. Você não pode simplesmente achar que você é o dono da verdade e que todas as suas... Então, isso nos qualifica também. Então, a tua presença no programa nos traz também essa qualidade nesse número 100. Você também está de parabéns, Ed. Obrigado, irmão. Poxa, obrigado mesmo, até porque... estou aqui como seu operador de trabalho, e acabei também me transformando, e você nunca escondeu isso, nunca trabalhou de forma diminuta, né? Sempre dizendo assim, não, você está junto, você é junto, você também é. Você também integra e faz parte. E sempre senti-me integrado a esta programação, sempre me senti integrado aos trabalhos. Miguel Brambila, vamos falar um pouquinho agora que a gente já aproveitou esses quase 20 minutos e falamos um pouco, né, da edição número 100, no sentido de apresentar à nossa audiência uma forma reveladora, de fazer eles conhecer como que surgiu, por que o Sabe Caxias hoje chega em suas casas, por que ele mexe com o seu pensamento. Muitas vezes você gosta, outras vezes você não gosta, muitas vezes você polariza num sentido, você entende no outro sentido, outras vezes você não gosta dos temas, ou gosta dos temas, ou não gosta do que é exposto. Mas eu gostaria que você falasse um pouco hoje sobre a data que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje um dia religioso. E o que eu quero fazer, a provocação para você fazer uma análise sobre isso. Período de pandemia. Como que a gente vê as pessoas voltando-se para a religiosidade? Você acredita que as pessoas se apegaram mais a Deus, tentaram buscar a Deus, ou as pessoas ficaram preocupadas com outras questões e esqueceram de se focar e se grudar à religiosidade? Como é que você faz uma análise sobre pandemia e religiosidade para o período que nós estamos vivendo e aproveitando-se da data de hoje para analisar isso? Pois é, Edinho, uma das tuas desafiadoras perguntas, eu estou olhando aqui que tem uma Joaninha no programa, que se eu conseguir pegar ela, eu vou mostrar ela no programa. Uma das tuas desafiadoras, uma Joaninha aqui, ó, Edinho, vê se você consegue ver, ó. Agora sim, deu para ver, tá aí. Dizem que é símbolo de sorte, viu? É verdade. Dizem que é símbolo de sorte. Na 100ª edição aí, estamos sendo recebido sorte aí. E para os nossos ouvintes também, ó, ela subindo na minha mão lá. Então, Edinho, a pergunta que você faz, eu gosto das suas provocações, elas não são ensaiadas, no bom sentido, as provocações. Elas interessante. estimulam, né,
Desculpa interromper, Miguel, mas é interessante que a audiência também saiba que não é nada ensaiado. As coisas vão fluindo e o programa vai fluindo e a gente sempre está falando sobre os assuntos que estão em voga, né? E hoje, aproveitando esse período de religiosidade, as pessoas, né, bastante introspectivas em seus raciocínios, mas fazer uma análise sobre religião e acredito, pandemia, para ver como é que está realmente. Será que somos religiosos ou simplesmente só cumprimos os ritos religiosos? Eu acho, assim, particularmente, que a generalização ela não é saudável. Mas como cristão que sou, eu acho que todos somos filhos de Deus, que Deus é a inteligência suprema, a causa de todas as causas. Esse momento de pandemia, segundo aí algumas teorias de transformação, de transição planetária, é um momento que vai passar, é de reflexão, de transformação, mas que estaria aí por uma determinação divina, porque quem acredita que a vontade de Deus é soberana no universo, sabe que há uma administração, como disse Jesus, que até os fios de cabelo de nossas cabeças estariam contados, que Deus, sendo a inteligência suprema, não deixaria que as coisas acontecessem por acaso. Então, por misericórdia divina na transformação do universo, e usando-se os símbolos apocalípticos do Evangelho e assim por diante, né, nós estaremos, então, de João Evangelista, passando por um momento de mudança, de boa nova para um outro mundo. Mas isso não significa que todos terão a mesma maturidade na questão religiosa. Porque Jesus mesmo disse, né, quando passou pela terra, que não basta dizer Senhor, Senhor, mas é preciso fazer a vontade de Deus. Ou seja, transformar-se, né, ser mais caridoso, ser menos egoísta. Essas coisas todas estariam na nossa cultura em ação neste momento. E Jesus disse uma outra coisa, que cada um é o seu próprio templo. Então, nesse momento onde os templos estão fechados devido à religiosidade, à necessidade, né, da vigilância sanitária, a religiosidade passa a ser mais introspectiva, eu tenho certeza que no futuro essas sementes vão brotar. Mas existem também, né, no cristianismo, que Jesus falou por parábolas, as parábolas do semeador. Que algumas caíram em terreno fértil, outras caíram na pedra, né? Então nem todas vão dar frutos, Edinho, né? Mas a vida, consideram-se os religiosos, e eu também acredito, é eterna, e, portanto, que não der fruto imediatamente, no futuro, sim, nós vamos colher aí a vontade de Deus. E Jesus também disse, nenhuma ovelha se perderia. Portanto, temos que acreditar nisso e buscar um ponto de vista saudável para isso. E se não aprendemos pela dor, aliás, se não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor deste momento, mas não é uma dor cruel, imposta por um pai autoritário, mas por um pai bondoso com a visão de um Deus bom, Edinho. Miguel Brambila, a gente sabe que muitas pessoas se debruçam, né, sobre os livros, né? Os livros que eu quero dizer, os livros que estão, né, compilados em 66 livros que se traduzem na Bíblia, né? E as pessoas dizem que isso seriam prelúdios de um fim do mundo. E eu observei que você falou na sua crença íntima que é um período de uma transição. O que a gente pode aprofundar um pouco mais nesse sentido, Miguel, para esse momento aqui? Claro, sim, uma transição para um mundo melhor. Porque esperança nós teríamos, né? E você veja que não precisa nem ser religioso para saber que é preciso acreditar. Eu ouvi uma entrevista do Delfim Neto, o professor Marco Villa, e ele disse que o Brasil entrou em muitas crises porque os brasileiros pararam de acreditar no Brasil. Então, parar de acreditar em si mesmo, ou parar de acreditar em Deus, é muito ruim. Ou seja, você pode chegar aí a uma visão nihilista, né? Que nada mais existe, que não vale a pena viver, e que o materialismo sendo derrotado, ou você ser derrotado por alguma dor moral, emocional, você se mata, se suicida, o que é muito ruim. Então não desistamos, né? A importância de acreditar num novo mundo, e é isso que quer dizer, o Evangelho quer dizer boa nova. O Apocalipse é a entrada, é o final de um mundo de angústia, porque devido à dor coletiva, a tendência do ser humano é ter empatia. Né? Mas não é uma empatia nacionalista, é empatia nacionalista, como foi na Segunda Guerra, onde o nacionalismo exacerbado ficou país contra país. Não é essa a questão. Mas, por isso que diz na Bíblia, inclusive, que a grande torre de Babel, né, que iria cair. Ou seja, esta humanidade divisionista, separatista, terminará e nós vamos reconstruir uma sociedade mais humana, mais solidária, onde o forte passa a ajudar o fraco a tornar-se forte.
né? A caridade material e a caridade moral. É isso que Jesus Cristo veio irmanar, não veio condenar a riqueza, ele veio trazer aí a necessidade de sermos irmãos. É isso mais ou menos, né, numa interpretação parcial da Bíblia, que se quer dizer com o Apocalipse, ao final de tempos ruins, mas para o início de uma nova era, Jim. Até me chama a atenção no que tu diz, porque eu lembro, a gente que busca um aprofundamento, né, busca um pouco de leitura, e até as pessoas que estão no caminho religioso, veem que com a chegada de Jesus Cristo, ele abre-se um advento, né, tanto que hoje é separado os evangelhos em um Novo Testamento e o Velho Testamento. Até mesmo se você analisar a conotação do Antigo Testamento para a conotação do Novo Testamento, a gente vê que a ideologia é diferente. Até mesmo ele diz, né? Eu vim trazer a espada, eu vim fazer essa separatividade. Ele anunciou um novo tempo. Então, no que você está tentando nos explicar, está nos explicando, na verdade, que esse também é um período de uma transformação muito profunda, né? Em todos o que nós entendemos ou vemos como uma realidade. E observando tudo isso, você acredita que as pessoas estão ficando já mais generosas ou ainda temos que caminhar um pouco mais, Miguel? Não, estão, sim. Nós não podemos descrer da humanidade como um todo, né? Eu acho que é um momento de separação de joio e de trigo, como está profetizado pelo próprio Cristo, que disse que deveríamos escolher, né, o caminho a seguir, e mesmo aqueles que se escolhessem, né, negativos, no sentido de fazer o bem, estariam também amparados, mas numa outra forma, né, porque nenhuma ovelha se perderá, disse Jesus Cristo, ou seja, é a parábola do filho pródigo, né, muitos que não encontrarem o seu caminho na religiosidade não estarão abandonados por Deus, mas levarão um pouco mais de tempo, às vezes, é uma questão de livre-arbítrio, que muitas religiões pregam, né, que não consideram os seus seguidores como ovelhas cegas de um único pastor, mas como responsáveis pelo próprio destino, como disse o Cristo, ajuda-te que o céu te ajudará, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, busca a verdade te libertará. São ações positivas, sendo que cada um a seu próprio templo, e fazer ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, ou seja, num compêndio de comportamento, de uma mudança psicológica, que se tivesse sido cumprida desde que ele falou isso, nós estaríamos num outro plano. Então, infelizmente, né, devido às advertências aí, apesar das advertências da dor, nós somos ainda reincidentes no erro, no mal, no egoísmo. Esse mundo é que será, né, separado, porque ainda assim o símbolo da crucificação para muitos passa o resultado de derrota. Né, porque o Cristo crucificado é como se ele tivesse sido derrotado pelo Império Romano, quando o pessoal esquece de ver a ressurreição de Cristo, as suas aparições entre os apóstolos, até inclusive para Maria Madalena e outros tantos, e a celebração da ressurreição de Cristo, como muitos falam, né, ou o retorno do Cristo, enfim, de Jesus Cristo. E isso é importante que a humanidade tenha essa religiosidade de uma maneira natural. Você não vai ser perfeito de uma maneira vertical a partir de um momento, mas sim, como ele disse para Maria Madalena, né, vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Assim como a conversão do apóstolo Paulo no deserto de Damasco, que de uma direção negativa de perseguidor de cristãos se transformou em um defensor da fé e da humildade. É isso que nós vamos ter que aprender. Estamos subordinados à vontade de Deus, mas para muito Deus ainda é uma energia, etc. Isso vai ter que ser uma relação de cada um, Edinho, né? Cada um terá que se encontrar consigo próprio nesta relação. Porque Cristo disse na parábola da figueira, né, que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má secará. Que teriam muitos falsos cristos e falsos profetas prometendo mundos e fundos e iludindo pessoas preguiçosas ou cegas ou ingênuas. Sem nada de pejorativo, você precisa buscar o autoconhecimento para entender a Deus, porque nós somos uma centelha divina e Jesus Cristo disse isso, que Deus estava em nós também. Bacana. Miguel Brambila, o assunto começa a acalorar no sentido de aquentar-nos e afagar os nossos corações, mas o nosso relógio está nos mandando embora, nós estamos chegando então mais uma vez ao término e parabéns por essa edição de número 100. Eu te parabenizo no sentido de que há dedicação, há esforço, há muita energia empregada e colocada em movimento pelo propósito. E eu sei que dentro pelo teu coração, o propósito é estabelecer um pensamento, uma filosofia para se buscar o bem, né? A mostrar
né, fazer com que as pessoas rasguem os seus véus mentais e olhem na profundidade do mais íntimo de cada um de nós e veja que nós temos que seguir avançando e aperfeiçoando, né? Que nós não podemos aceitar esse comodismo do que nós estamos vendo e que a gente sempre vê e imagina que podemos sim continuar avançando e que devemos seguir avançando. Meu irmão, vou deixar um espaço final para você fazer o fechamento dessa programação e parabéns por essa edição de número 100 também, que coincidentemente caiu nesta data, que é uma data que representa, né, um feriado, que representa também um ato de religiosidade. Por isso nós pautamos esse finalzinho, até para poder enaltecer a data também, mas essa edição de número 100, ela muito representa uma energia, né, que você despendeu para que isso acontecesse, e com certeza essa energia vira-se uma semente, e sua semente tem os seus frutos. Parabéns, Miguel. Obrigado, Edinho Soares, parabéns também pelas tuas reflexões no programa. Obrigado. Pelo teu profissionalismo, né? E todos os programas você esteve sempre presente, sempre preocupado com a qualidade do programa também, em todos os sentidos. Então, muito obrigado também pela tua presença. Quero agradecer também ao Fabiano Vergani e ao Cleberson por essa parceria. E, claro, né, nossos ouvintes, a nossa audiência toda, em todos os sentidos, né? A passada, a presente e a futura, porque isso fica na história também da cidade, e fico feliz que tenha caído num feriado religioso, porque Jesus Cristo, né, se transforma no amigo de quem se aproxima dele, né? Não tenhamos vergonha de termos uma relação com o irmão mais velho espiritualmente, que é a ele que devo. Inclusive aqui atrás, se você observar, tem um quadro que trouxe, que é da minha mãe e do meu pai, que está aqui no escritório agora, né, que é o Sagrado Coração de Jesus, que está ali como um irmão mais velho. Me emociona falar de Jesus, porque tenho certeza de que todos nós, em algum momento, né, estivemos perdidos, precisando deste reencontro. E ele nos acolhe. Então, fico feliz, desejo aí a todos os cristãos, né, católicos, um feliz dia de Corpus Christi também. E nós, certamente, né, se Deus nos permitir, voltaremos sempre que pudermos e tivermos essa oportunidade, com o objetivo de colaborar com a sociedade e unificá-la, jamais dividi-la. Muito pelo contrário, né, trabalharmos juntos para um futuro melhor e mais feliz para todos nós, em Caxias e quem quer que esteja próximo de nós, Edinho. Muito obrigado, esta edição muito me agrada, número 100, né, e tenho certeza que outras tantas virão, meu querido Edinho. Um abraço, valeu, muito obrigado, sempre um abraço a todos e até amanhã com a edição 101 daí, né? Bacana. E assim nós vamos continuando, né? Cada ciclo, cada iniciar é um novo início de coisas boas e coisas novas. Amanhã nós vamos estar aqui então para a edição de 101, que marcará também a continuidade e um novo ciclo que se inicia. Tudo de bom para vocês, aproveitem, né, toda a movimentação dessa quinta-feira, aproveitem o feriadão para quem vai pegar feriadão e nós voltamos amanhã aqui no Sabe Caxias by Bitcom. Sucesso para você, abraço, tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.